Artigo 91, parágrafo 1º, fala que poderá ser decretada a perda de bens e valores lícitos do agente cujo seu valor corresponde ao prejuízo causado por este. Já no parágrafo 2º, está complementando a regra do parágrafo 1º, quando ele fala na possibilidade das medidas que visam assegurar futura perda de bens. No inciso 2º do artigo 91, há a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé dos instrumentos do crime que constituam fato ilícito. Exemplo, faca, arma de fogo e documento falso. Também o produto do crime ou valor auferido pelo agente. Dinheiro, um automóvel ou um imóvel, mesmo que sejam bens lícitos, mas foram adquiridos através de produto do crime. O artigo 92 do Código Penal fala sobre os efeitos específicos da condenação, ou seja, o magistrado deverá, caso queira aplicar os seus efeitos mencionados na sentença penal condenatória, sobre a pena de não o fazendo serem eles inaplicados. No inciso 1º do artigo, fala-se sobre perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Para que ele perca o cargo, função pública e o mandato eletivo, ele tem que ser condenado por crime privativo de liberdade, igual ou superior a 1 ano, sendo que este crime deve ser cometido com abuso de poder ou violação de dever funcional. Agora, se ele for condenado por crime comum, ou seja, crime praticado sem abuso de poder ou violação de dever funcional, ele só perde a função pública e o cargo ou mandato eletivo, se a pena ultrapassar 4 anos, se for pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Note-se que nas duas situações que a lei diz pena privativa de liberdade e não pena de multa, ou restritiva de direito, logo se o sujeito for condenado a outra espécie de pena, não há o que se falar em efeito específico de pena. Sobre a perda do cargo público ou da função pública, está restrito àqueles que estão na ativa, ou seja, funcionário público aposentado e condenado criminalmente, ele não perde a sua aposentadoria. O que se aplica aí no artigo 92 é para funcionários públicos ativos. Esses sim, perdem o seu cargo, perdem a sua função pública. Com relação à perda do mandato eletivo, se este for um mandato federal, ou seja, um deputado ou um senador, cabe ao Congresso Nacional, através de maioria absoluta, após o transitado julgado da sentença, julgar aí, no caso do Congresso, julgar a perda do mandato dessa pessoa que foi condenada. Disse a minha amiga Daisy, o artigo 92 não é da alçada dela, é da minha alçada. Portanto, eu vou dizer para você, inciso 2, perda do pátrio poder, quando o crime é doloso e praticado contra o filho, o tutelado ou o curatelado. Este crime está sujeito à pena de reclusão. Há também no inciso 3º do artigo 92 a perda da possibilidade de dirigir, quando o veículo foi utilizado para o ato ilícito. Então ele não vai dirigir. No parágrafo único do artigo 92 do Código Penal, diz que esses efeitos de condenação não são aplicados automaticamente. É necessário que o magistrado determine isso na sentença condenatória. Estes são os efeitos de condenação descritos no artigo 92 do Código Penal brasileiro. É importante salientarmos que o veículo utilizado pelo agente foi um instrumento para o ilícito.
Portanto, ele não pode dirigir esse veículo mais. Aí que a lei nos fala. E o juiz tem que declarar isso na sentença condenatória. Em relação à perda do direito de dirigir, é importante nós lembrarmos que não há confusão entre um crime de trânsito. Nesse caso é diferente. O veículo foi utilizado apenas como para praticar um ato ilícito. Não há crime de trânsito aí, a perda do poder de dirigir, por exemplo, cassação de carteira de motorista. Não é isso. Não é disso que se trata aqui. O artigo 92 fala a respeito do poder de dirigir, porque ele utilizou aquele veículo para praticar um ato ilícito.